Amados irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que neste dia de hoje, dia 13 de janeiro, sexta-feira da primeira semana do tempo comum, nos encontramos para partilharmos juntos a palavra de Deus. Hoje, refletindo o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tanta gente que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhe a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Mas, não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram à cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali, sentados, refletiam em seus corações: Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensai assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que sabais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então levantou-se e, carregando a sua cama, saiu adiante de todos. E todos ficaram admirados, louvando a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa assim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, segundo os antigos, a doença era causada pelo pecado. Para libertar o homem, Jesus vai direto à raiz, o pecado invisível que causa os males externos e visíveis. A opção a Jesus começa, ou seja, os doutores da lei só se preocupam com teorias religiosas, não em transformação, ou seja, em transformar a situação do homem. Então veja que a ação de Jesus é uma ação completa. É um dizer e fazer que cura por dentro e por fora, fazendo assim o homem reconquistar a capacidade de caminhar por si só. Depois de percorrer a Galileia, Jesus volta a Cafarnaum. Novamente, a casa é centro de convergência da multidão. Jesus dirige assim a palavra. As acusações e diálogo que segue exprime o núcleo do ensino e da prática de Jesus, o amor misericordioso de Deus com o perdão dos pecados. Então, se percebe que os escribas se escandalizam, pois a casta religiosa de Jerusalém se apresentava como únicos e legítimos representantes de Deus para perdoar os pecados, mediante sacrifícios e ofertas. Caros irmãos, queridas irmãs, a acusação de blasfema era o motivo da condenação final de Jesus pela casta religiosa que se sente ameaçada por sua ação libertadora. A palavra de Jesus é sempre associada à sua prática vivificante. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a ação dos 4 homens que apresentaram o paralítico a Jesus é uma demonstração de perseverança, uma demonstração de persistência e, principalmente, de fé e confiança absoluta em Deus. Eles não mediram esforços, fizeram até o impossível para que aquele homem chegasse, até Jesus, pois tinha certeza de que ele seria curado. Nesse evangelho, vai nos chamarmos a atenção o fato de Jesus notar a fé daqueles homens que levaram até ele. Podemos também concluir que não foi propriamente a fé do paralítico que o salvou, mas sim a fé dos seus amigos.
Todos nós, amados irmãos e irmãs, temos muitos amigos a quem desejamos levá-los a Jesus. No entanto, às vezes nos sentimos impotentes por causa dos obstáculos. Jesus nos mostra a necessidade de cultivar uma fé de qualidade, perseverando até o fim, sem desistir diante das dificuldades ou dos empecilhos. Há muitos paralíticos, irmãos e irmãs, esperando a nossa ação para que seja apresentado a Jesus. Muitos paralíticos esperando a nossa ação. Nada acontece diferente na vida deles, porque nós também estamos paralisados pela incredulidade e ainda não tomamos a iniciativa de conduzi-los até Jesus. Portanto, precisamos refletir qual será o espírito que nos move a levá-los até Jesus. Se dissemos que temos fé, meus irmãos e minhas irmãs, por que será que duvidamos do poder de Jesus? Portanto, você também tem fé de que Jesus pode curar os seus amigos paralíticos? O que você tem feito para demonstrar a sua fé em Jesus? O que você entende por paralítico? Para onde Jesus mandou ir o paralítico depois de curá-lo? Meus irmãos e minhas irmãs, na sua casa, na sua família, tem alguém paralítico que necessita que você leve ele, conduza ele até Jesus? Reflita isso no dia de hoje. E peçamos ao Pai a cura dos nossos pecados que nos paralisa e nos impede de caminharmos para Jesus. Peçamos ao Pai que realize em nossa vida as maravilhas do perdão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a você, meu irmão, desejo a toda a sua família, que tenhamos assim uma santa e abençoada sexta-feira. Que desça sobre cada um de nós, sobre você e sobre sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.